Ei, arrochada, para tudo que tu tá fazendo e aumenta o som. Eu sou Maroca Pipoca e vai começar o Café com Bolacha, o podcast do Garimpo Cultural. Mano, café com bolacha. Eu fui comprar um pacote do café pra servir você, mano, não tem condição. Mas não pode falar a marca do café. Não pode falar, mas é de qualidade o café. Ai, um brinde mano, pra brinde pra gente começar. Minha bolachinha de motor tradicional aqui. Eu vou ter uma colher. Ia ser tudo, né? Produção, providenciar a colherzinha pros próximos episódios. Dá pra olhar aqui, a mulher é minha, olha. Bom, gente, no episódio de hoje a gente está recebendo Fabrício Nunes, ele que é escritor e jornalista cultural, e ele vai falar sobre o projeto dele de desenvolvimento de biografias dos grandes nomes da música amazonense. Ele já lançou 2, nós temos aqui a biografia da Márcia Siqueira, que já está lançada, e a biografia do Zezinho Correia também, que já está lançada, e ele está em processo de produção de mais biografias, né? A gente já pode falar da Felicidade Suzy, o outro também pode falar? Pode. Nunes Filho também vai ser biografado por Fabrício Nunes, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo aqui que ele está desenvolvendo, né? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Maroca, é um prazer estar aqui. Atendi o seu convite de primeira, assim, porque você sabe que eu sou seu fã, né? Então eu sou fã Olha, do Ardo, né? Que é hoje a Miss Perregé. Amei o formato, né? Só faltou a colher pra gente fazer aquele biscoito quebrado, assim. Maravilhoso, né, mano? A gente vai providenciar, tá? A gente tá começando, né? Tá entendendo como é que as coisas vão funcionar. Mas a gente fica muito feliz de ter você, né? Um grande nome do jornalismo cultural amazonense, já logo aqui nos primeiros episódios do Café com Bolacha, né? Fabrício, queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia de construir, de escrever essas biografias, né, de importantes nomes da música amazonense, que até então a gente não tinha, né, um registro mais biográfico sobre esses artistas locais, né? Exatamente, assim. O projeto nasceu primeiro depois de 10 anos de faculdade, né, quase. Que eu ficava fazendo faculdade, aí eu parava, voltava, trocava grade, aí parava, voltava, trocava grade de novo, e assim ia. E aí eu queria apresentar um produto, porque na faculdade que eu fiz, ou a gente apresentaria um produto, ou apresentaria uma dissertação de algum trabalho. Eu disse, não, eu quero apresentar um produto. E aí cheguei com o meu orientador, apresentei várias propostas para ele, né, de nomes. Eu queria, primeiro assim, eu já tinha identificado durante a faculdade que a gente tem um grande problema no nosso estado, que a gente não tem memória, né? A gente não sabe quem foram os artistas, a gente sabe, por exemplo, quem foi o Cláudio Santoro, pouca coisa, né? A gente sabe quem era o Peteleco, quase nada, né? O que a gente tem é muito produto de jornais, ou seja, que não está catalogado, não está, né, numa coisa maior. E aí eu queria fazer um registro na época dos nomes do jornalismo, porque a gente também não tem referências assim. E aí foi quando eu conversando com um amigo meu, vai ver Botelho, ele disse, mano, por que tu não faz a biografia do Zezinho? Aí, é legal. Como eu já tinha uma aproximação com o Zezinho muito grande, eu fui conversar com o Zé e resolvi fazer. Isso foi o início do projeto. Isso em que ano, Fabrício? Isso foi em 2017, 16. Dia 17 eu já apresentei o TCC. E aí eu comecei a trabalhar na pesquisa e tal. E aí eu disse, quer saber, eu acho, como eu já tinha identificado o problema de a gente não ter memória e a gente ter grandes nomes da nossa música que precisavam ter os seus registros de vida e obra, aí eu disse, então vou ampliar esse projeto, né? E aí comecei com o Zé, a gente passou, o do Zé foi um pouco mais trabalhoso porque a gente não sabia como ia funcionar o projeto, né? Então assim, tinha esse problema. E aí a gente passou, por exemplo, eu passei quase 12 horas gravando com o Zezinho. Tá tudo gravado em vídeo, né? Gravando tudo, perguntando e assim, ia tal. E aí depois disso o projeto ficou adormecido, né? Porque ele fechou o ciclo que era da minha faculdade. Aí foi onde eu vou lançar esse livro, né? E aí nasceu com a lei Aldir Blanc, né? O do Zé.
E sofreu alguma alteração do TCC para essa publicação final feita pela Lei Aldir Blanc? Você retrabalhou essa biografia para ser publicada? Exatamente, ele foi reescrito algumas partes, né? E o Zé acompanhou tudo. O Zé leu... É autorizada essa biografia. É biografia. autorizado. E depois tu me pergunta sobre Proibidão, que isso é uma exclusiva para ti. E aí... Olha só, um Proibidão. Quem gosta de Proibidão é eu gosto de Proibidão. Mas o Proibidão era babado. Assim. Era, vou falar no passado porque era, que é um projeto que não vai continuar. E aí o Zé acompanhou tudo isso, né? Lia, ele fazia as correções todas, ele participou do início ao fim. E aí eu fui reescrever algumas coisas que quando eu lia, porque assim, é quem escreve sabe. Você escreveu agora, vai ler daqui a meia hora, já não é o mesmo pensamento. Não é. Né? Eu não sei escrever, por isso que... Ah, não sabe? Não. Mas tem figuras aí. Dá pra Gente, ver, né? é uma publicação linda. Eu tava observando justamente isso. É uma publicação muito ilustrada, com vários registros do Zezinho, né? Em vários momentos da carreira dele. Então é uma obra pra gente contemplar realmente, né? E assim, até dá uma saudade de ver, né? De lembrar tudo, desde a infância dele, né? O que o livro traz? Fabrício, conta a vida e a obra dele, desde o nascimento, chega a contemplar a partida do Zezinho também aqui, ou não? Foi publicado antes, né? Ele partiu? Não sei. Não? Ele partiu? Não? Artistas não morrem. Ai, gente, que então a gente já pode escrever um sobre a Maroca, não pode não? Pode, vamos fazer. fazer. Artista não morre. Eu não quero saber, eu quero ser biografada por Fabrício Nunes. Eu já imagino a tua foto estampada aqui, eu só não sei, Fabrício, se a gente vai dar numa capa só. Duas, fazer um formato assim, ó. Isso. Maior, tem mais A4 dobrado, né? Porque Maroca não cabe, né? É muito. Mas a Maroca já foi maior. Já foi, né, meu amor? Mas a gente vai... Mas ela também já foi menor. Já foi, cala a boca, Fabrício. Então, vamos já retirar o convidado daqui, tá, gente? E aí eu vou tomar mais um pouquinho de café. Bebe, mano, bebe. E aí, assim, mais. então a gente, quando você me perguntou assim, conta muita coisa. Uma coisa assim, quando a gente foi negociar com o Zé, porque o Zé é uma figura muito... Assim, quando eu falo que artistas não morrem, porque assim, o Zé é... Só pra te entender, vou contextualizar uma coisa aqui rápida pra te entender. O Zé, a minha paixão por ele era de criança. No livro eu falo, a minha história com o Zé começa na minha infância. Quando ali na Constantino Nery tinha um bar e a minha madrinha morava do lado, eu ficava horas ouvindo ele cantar, mas não sabia quem era. Depois eu resolvi estudar teatro, fui pro Sesc, quem eu encontro? O Zé. Zé. E aí a gente começou a ter a rolar de uma amizade, ainda uma colegagem na época, né? Depois que se transforma em amizade, quando eu desisto de fazer teatro, né? Porque eu era um péssimo ator, né? E parto pra música, pra trabalhar com música. E aí, logo em seguida eu conheço o Zé mesmo, o artista, e logo depois ele entra pra minha empresa. Eu montei uma empresa de produção cultural, e aí ele entra. Então a gente passou a ter mais intimidade, então aí eu consegui extrair muita coisa mais do Zé, por eu ser amigo. Aí no dia que a gente fui gravar com o Zé, eu disse, olha Zé, eu vou falar tudo da tua vida, mas eu não quero um livro de polêmicas. Então desse livro a gente vai excluir o Carrapicho, porque o Carrapicho na época era tinha muitas histórias de briga, de acusações, então era meio tenebroso. Isso estou falando em 2016, 2017. Sim. Tá? E aí, eu nunca vou esquecer disso. Zé, fala teu nome e a idade. Ele... Você falou que não ia dar polêmica. Porque era um tabu pro Zé. O Zé, ele até explica isso. Que falar da idade, ele não concordava com a idade que ele tinha com o que ele apresentava. Então ele fala, durante o livro, ele conta que ele viveu a infância dele na adolescência e a parte adulta dele ele vai ser um eterno adolescente, porque ele não se sente com a idade que ele tinha. Então assim, tanto é que quando houve aquele problema com ele, né, eu não gosto de falar muito da morte do Zé, porque pra mim ele não vai morrer nunca, porque o Zé abriu muitas portas pra mim. O Zé, então, todo mundo postava a idade do Zé,
eu excluí isso da minha vida, porque eu tinha esse acordo com ele, eu não queria falar da idade dele, entendeu? Então, assim, eu tenho... E aí o livro foi escrito, a gente, pra te entender, assim, antes da gente entrar na parte mais coisa, eu acho que o meu livro com o Zé fechou muitos ciclos mesmo, assim. Fechou o ciclo da minha faculdade, né? Fechou um ciclo de que eu migro realmente para o jornalismo cultural, né, e literário, né, e a minha pressa de lançar esse livro, porque eu tinha esse ano todinho para lançar o livro, eu quis lançar no dia 27 de dezembro. Já tem tá fechando um ano, né? Vai fechar um ano desse lançamento. E a última aparição pública do Zé foi comigo. A última Coca-Cola que ele tomou foi comigo. A última pizza, que a Zé era mão de vaca, olha. Eu não vou mentir não, né? Zé é mão de vaca, vai Maroca. Ela mandou pra mim, Zé. Quem é? A Maroca. Essa é horrorosa. Mano, a gente vê quem é mais Me mão pede de pix vaca. todo dia, essa sem vergonha. Manda esse Horrorosa. vestido, me conta. Se ela roubou lá no Manoa. Lá no Manoa tem uma Fez permuta, lojinha. mas ela não vai falar o nome da loja, que eu Não não pode. deixei. Eu ia dizer que era no estilista, mas eu não posso, que vai dar confusão. Também. Todo mundo briga, aquela confusão. Né? E aí, fechando o ciclo, esse livro o tempo todo. E aí, quando o Zé partiu, né, agora eu posso falar partiu, né, mas não me conforto ainda. Porque pra mim o Zé tá em Paris. Ele tá fazendo uma turnê por lá, qualquer hora ele vai me ligar e dizer assim, Fó, eu tô aqui, eu quero falar contigo. Vai ter que falar o que é o foco. Não, é porque assim, o Zé, ele tinha uma característica bem legal. Quando os amigos mesmo dele, todos tinham um apelido. Por exemplo, a Fátima Silva, ele nunca chamava ela de Fátima Silva, ele chamava ela de Gabriela. Né? A Márcia, ele nunca chamava de Márcia Siqueira, ele sempre chamava de Rosa Vermelha. Então ele tinha isso. Então quando a pessoa diz assim, eu era muito amigo do Zé, eu digo, tá, qual é o teu apelido? Se a pessoa não tem, não era, né? Não era. E ele me chamava de Fó. Porque toda vez que eu ligava pra ele ligava, ele falava assim, oi Folote. Meu Deus. Aí eu dizia, oi frouxa. Aí falava que tinha, né? Porque a gente falava todos os dias, assim, era prático, porque assim, como eu fazia o recebimento dos cachês dele quanto cantor, então tinha muita coisa que a gente tinha que afinar no documento, né? O livro ele ligava para contar algumas histórias, que algumas entraram depois, né? E aí, enfim, mas eu acho que o tempo que eu quis lançar esse livro era exatamente porque Deus já estava preparando tudo, né? Não era uma coisa assim aleatória. E aí, depois desse livro, no último dia do edital, eu liguei para a Beth Fibel e disse assim, Beth Fibel, a gente vai fazer um livro juntos, que a gente vai voltar com a nossa parceria que a gente vem planejando há tempos. Vou escrever o projeto da Márcia. E escrevi o projeto A Voz da Floresta, que já era um produto também da faculdade, né? Que era um produto mas era uma rádio, era um programa de rádio, A Voz da Floresta, que eu contava as trajetórias. Então assim, todos eles precisavam estar, um livro, querendo ou não, eterniza as histórias, né? Tanto é que as bibliotecas receberam pra gente ter isso, essa memória. Houve uma distribuição gratuita das publicações. Houve e ainda está tendo. E também há como as pessoas que têm interesse em adquirir o livro à venda disponível também. Está à venda lá no Casarão de Ideias, né, do João Fernandes, no Piaf, do Douglas Rodrigues. Assim, a gente bota mais nesses lugares mais culturais, né? Mesmo, porque o lance não é ganhar dinheiro. Mas em primeira mão aqui, já vou te dizer que a gente está trabalhando na edição que vai circular no Brasil todo, né, em alguns países da Europa, e a venda em grandes lojas como Americanas, Saraiva, né. A gente está finalizando, eu estou esperando a edição finalizar, né. Vai ser uma nova edição. É a segunda edição. Eu só não sei das ainda. Duas obras? Não, só do Zé, por enquanto. Só do Zé, por enquanto, porque o Zé levou a nossa música pro mundo todo, né? Então ele tem uma história mais... Né, internacional, né? Ele é um nome do Amazonas que
ainda hoje é muito conhecido até mesmo internacionalmente, né? Sim. E teve uma contribuição muito grande, né? Não, assim, embora o auge tenha sido lá nos anos 90, início dos anos 2000. Mas ele que transformou, assim, o Carrapicho foi que deu uma grande contribuição pro Festival de Parintins, entendeu? Internacionalmente. Não há quem fale lá fora, isso. não tem como negar. Lá fora, falou de Parintins, falar, eles vão falar, eu quero tic-tac. Eu acho que até hoje as pessoas lembram, né? Quando você ouve cantar a música tic-tac, até nas festas de boi aqui, todo mundo faz essa referência dessa marca cultural que é deixada pela obra do Zé, né? Tu é desse meio bovino, né? Isso, já fui item do boi. Qual foi o item que tu foi? Boi boiola. Então, debaixo do boi. Ah, tá. Ah, mas tu não era tripa, né? Não, minha filha. Tu era puta. Isso. Não pode falar, não. Pode, não tá no horário. Agora, Fabrício, o título Eu Quero Tic-Tic-Tac. Esse título foi uma escolha que veio logo, ou assim, você demorou muito para entender qual que seria o título dessa obra? O nome do meu TCC se chama Zezinho Correia, o som da Amazônia. Essa é a obra original. Quando a gente comecei a trabalhar a ideia já para a edição do livro, que a gente já antes da lei, eu já tinha começado a trabalhar na edição, pensar em capa, papel. Se você vê aqui, tudo é pensado. Até o papel, ele é um papel que descansa a vista, a letra não, foi toda assim, ele tem um estudo que era pro TCC, né? E aí, na hora que a gente estava montando o livro, eu disse, ai, mas esse nome não vende. Aí eu disse, eu vou olhar a música, ver uma parte dela, né? Isso, a música, toda a produção dele? Não, fui olhar a música que é tic-tic-tac. Aí eu disse, pronto, eu quero tic-tic-tac, já fechou. Aí eu liguei pra ele, né, e tal. Eu nunca vou esquecer quando eu mostrei pra ele a capa do livro, que ele me abraçou, porque era o sonho dele, né? Ter a história dele contada. Tanto é que ele participou tanta coisa. E a história da marca é mais engraçada porque essa foto de capa aqui, incrível, né? Ela é uma foto de 2006, que foi o show ritual dela, né? Menina, vai dar certinho a Maroca, eu tô pensando aqui. Infelizmente não tem esses mas não pode, é isso que eu ia perguntar, que eu fiquei curioso. Por enquanto, é só nessa pegada de música, é isso? Porque assim, eu trabalho muito com o que eu tenho em casa. Uhum. Então assim, eu sou apaixonado pela nossa música. Não tenho ele. Pelo nosso teatro, tu não é não, né? Não, eu gosto. Tá faltando que é um convite pra Maroca na tua casa, Porque, olha, o que não faltam são nomes, querida, pra senhora biografar. Claro que Maroca Pipoca tem que ser a primeira, né? Porque pela sua relevância. Não, Fabrício? Não, claro. Ah, tá, gente. Retira o convidado. Qual é a relevância? Retira o convidado, por favor. Relevância? Tira o copo de café dele. Não, café não. Aí, eu queria entender, você falou do lance da música. Da música, assim, porque assim, como eu tenho uma empresa que trabalha com produções culturais, geralmente o meu maior foco é a música. Eu trabalho com, querendo ou não, eu trabalho com grandes nomes, né? Eles todos estão na minha empresa, então eu já tenho produto. Tá faltando a lixa pra empresa dele, é isso? Então, né? Pagar os 20%, isso. E aí... Sabia que ia ter um negócio. Eu vou botar esse livro pra cá, que vai que ele se arrepende de ter dado, mulher. E aí assim, a gente vai escolhendo. Eu escolhi os dois primeiro, porque os dois são meus grandes amigos. Então assim, eu conheço a história deles, eu conheço a história... Quando eu te falei aquela história do Proibidão, que antes nos últimos dias que a gente estava fazendo a divulgação do livro, eu conversei com o Zé, que eu tenho todas as histórias. Que foi, Mona? A produção tá falando alguma coisa? Oi, produção? Né? A produção tá nervosa. A produção tá um pouco abusada. Aí eu conversando com o Zé, eu devia assim, produção? Senta aqui, produção, que a produção participou. Vem, Malagueta, vem. Tá querendo falar alguma coisa? O que era? Fala. Ficou por aqui do primeiro episódio, queria se mudar pra cá. Fala, o que era? O que tá te incomodando? Fala. Não, eu quis explicar, porque eu vi no primeiro episódio, eu queria ver o segundo episódio. Certo. Soube que era o Fabrício, eu digo, vou lá prestigiar, vou assistir essa... Fui em casa, trocou de roupa, né? Não, eu vim com a mesma. A gente também, porque
que farda. Não, digo, eu vou com Na a verdade, também mesma roupa que é o pra sabão dar importa sorte. caro, né, mana? Também, igual o Vou com a café. mesma Não, roupa mas que é pra dar peraí, sorte. Pra olhar pra tua ela quer cara. falar alguma coisa. Fala. Não, aí eu Ah. fico olhando, ele escreve, né? Porque é grandes amigos, né? Da Ah. música e tal, né? Eu conheço o Fabrício, gente, Meu eu Deus, acho que há mais de 30 anos. Tá doida? Mano, eu tenho 30, como que me conhece? Quando ele nasceu. Eu até comeu. Eu tenho 17. Inclusive, eu matriculei o Fabrício na escola. É sério mesmo? Não dava sério. Eu fui levar ele pra escola, porque ele fugia da escola, mano. Me gazetava muita aula, digo, vou te matricular, vou te deixar lá. Fiz o Mãe. papel de mamãe dele. Eu me sinto um pouco mãe dele. Agora, ele dizer que vai escrever primeira biografia da Maroca Pipoca, ai, eu fiquei revoltada. Mas Malagueta tua já teve escrita. Mas não Você pelo Fabrício. Não. você me preteriu, querida. Mas Rosa não pelo Malagueta, vamos ser bem Fabrício. honestos. Sua biografia já está em produção Tá em no produção. Rio de Janeiro, né? Grande Aí vem nome. dizer que a gente... Tá em produção, por graças a favor. Deus. Preciso uma pessoa de fora, né? Reconhecer o meu talento, né? Mas eu não vou entrar nesse Mona, mérito, né? Tira esse Mas. copo da minha frente, eu acho que ele vai voar. Olha, teremos uma briga no segundo encontro, segundo episódio aqui. Gente, polêmica no segundo episódio do Café com Bolacha, né? Aqui uma intriga, não é o caso de família, tá, gente? É, mas não é Pelo amor de mesmo. Deus. Mas na verdade é que a gente tá em família, né? É A gente já se verdade, conhece há né? tanto Fabrício já se tempo. conhece há tanto tempo e isso é muito bacana. Então, Mas assim, só pra gente voltar lá pro assunto principal, o Zé, aí então assim, eu tinha combinado com o Zé, porque durante esses anos todos ele me contou muitas histórias. Eu sei histórias do Zé que ele nunca abriu pra ninguém. Envolvendo drogas, como por exemplo o uso da maconha. Né? Eu tô falando isso em primeira mão e isso não vai entrar mais em livro, eu vou já te contar a história. Que ele fumou uma vez maconha na década de 70 por causa do teatro, porque ele queria se inserir dentro do teatro, naquela época tinha isso. Né? eram artistas alternativos. Tinha muito isso. Sempre disse isso. E aí tu virou modelo, manequim. Foi, não deu pra ser alternativa. Né? Não Não, tu virou. é alternativa, sim. Não, mas eu não Alternativa tô usando Z. essas drogas aí, não. Mas é alternativa Z, porque tem Ah, alternativa é? A, B, C, D e E, né? Não, Então é a e Z. vou ter que estudar muito, Mara, como é que eu não sei isso. Aí, então ele falou muito da questão da sexualidade dele. E aí a gente chegou a gravar isso. Houve a partida dele, né? E a gente tinha combinado que na segunda edição iria entrar o último capítulo, que seria o Proibidão, porque ele já tinha contado tudo isso pra mim em vídeo. Isso já combinado com ele. Já tinha combinado. Porque quando ele desencarnou, eu fui lá e apaguei o arquivo. Aí tu me pergunta, por que tu fez isso? Era um registro histórico. Por que tu fez isso? Olha! Porque aquilo, se eu fizesse com o Zé vivo, ele iria explicar muita coisa, né? Com ele morto, teria duas opções. Ou as pessoas iriam me criticar, entendeu? E eu acho que o acordo era meu e dele. Aham. Então, quando ele partiu, acho que acabou o acordo. Não Sim, tinha sim. mais porquê. Então, pra eu não ter, quando o Zé partiu, eu já sabia. Eu tava morando em Santarém, né? Eu tive um processo, quem não sabe, assim, eu sou da religião de matriz africana, do candomblé. Eu sonhei que ele iria morrer, né? E aí, só que no meu sonho, ele desencarnaria na sexta. Eu comprei uma passagem na quarta pra vir pra cá. Voltar pra cá. Eu desfiz tudo lá em Santarém, que eu tava de processo de mudança. Por isso que eu queria lançar o livro logo. E voltei pra cá. Deixei tudo lá, mano, o dinheiro todo que eu tinha gasto comprando móveis, mano, eu saí distribuindo tudo e vim embora. E foi, eu cheguei na quarta, na sexta iria acontecer do meu sonho. E ele morreu no sábado. De manhã eu acordei na hora que ele desencarnou. Então assim, a minha ligação com ele era muito forte. Entendeu? Assim como é com a máfia, que a máfia também, eu tenho uma ligação tão grande que a gente às vezes, quando a gente tem intimidade, a gente conversa pelo olhar, né? E aí a gente vai fazendo isso, né? Mas a gente já tem uma pauta que é os novos nomes, né? Exatamente, Fabrício. A gente tá quase chegando na reta final.
O projeto não se esgota com as publicações já Não. realizadas, né? Você tem novas biografias já em produção. Então eu queria que você falasse pra gente finalizar o que vem aí, né? Felicidade Suzy possivelmente é o que já Sem tá eira na nem porta, beira. né? É. Felicidade Suzy sem eira nem beira. Então explica pra gente como é que vai ser essa publicação. Então, assim, Vai ter alguma diferença com as que já estão Não, vai ser o mesmo publicadas? formato, mesmo tamanho, mesmo número de página, porque a gente vai lançar 10 nomes e depois eles viram uma coletânea, Que maravilha. né, da nossa música. Quando lançar E- os outros, tu manda também, né? Que agora só tenho 2. Você deve, tá faltando tá. 8, ainda tem trabalho pra caralho aí. Pode trabalhar. E, e aí, o Felicidade Suzy, quando ela esteve aqui, eu nunca tinha produzido ela. Aí eu produzi ela agora junto com a Eliade Menezes, a gente conversando, aí eu falei, vamos gravar, vamos fazer um livro seu, que eu tinha dado pra ela, vamos. E aí a gente já conversou muita coisa, coisas assim que aconteceram durante aquela época que ela viveu, dos anos 80 e 90, né? Então assim, muitas histórias com que envolve sexo, amor, traição, música. Esse vai ser bem. Eu gostei. Vai ser bem polêmico também, porque a gente vai contar tudo, mano. Enfim, né? Ela muito aberta, a gente já está em processo de entrevista, porque não é só ir pesquisar, porque tem a pesquisa literária, tem a pesquisa biográfica e tem a pesquisa entrevista, né? Primeiro eu entrevisto, depois eu vou nos jornais para poder indo encaixando, né, nas coisas, porque conta vida e obra. Então ao mesmo tempo que eu estou contando a vida, a obra vai se desenvolvendo, porque as pessoas estão sempre em movimento. E aí, depois da Suzy, eu também já tinha começado do Nunes Filho, mas a gente deu uma parada no do Nunes, por alguns problemas ainda de entrevista mesmo, porque ele ainda tá meio assim, querendo, ele não quer uma hora quer, uma hora não quer, então vamos passar à frente. E ontem, quando eu estava lá no Largo, eu encontrei com o Nicolas Júnior. Então a gente já gostei, mano, e tal. Esse fura-fila, tá? Por que ele fura a fila? Merece. Merecimento. Merece, exatamente. Fura-fila, Nicolas Sim, Júnior. mas os Nicolas tá uma delícia. Gente, o Nicolas Então. Júnior, ele não está uma delicinha. Ele sempre foi, na verdade. Ele sempre E ele tá foi, fazendo sempre será. 21 anos de carreira. Eu falei, mano. É a história e a geografia Pois do é. Amazonas, meu amor. Então, mas assim, então a gente quer pegar esses nomes pra gente ter, por exemplo, eu tenho vontade também de fazer Teixeira de Manaus, entendeu? Eu tenho vontade de fazer da Celestina Maria, mas só que da Celestina eu queria envolver umas outras personalidades, porque era uma época da rádio que eu queria contar, que entra a Celestina Maria, a menina, esqueci o nome da minha amiga, que era a rainha do rádio, Ai, não sou dessa Ah, época. esqueci. Não me pergunte. Eu sou da Frozen pra cá. Não, assim, é contar um pouco desse... Certo. assim, Essas pegar- grandes cantoras do da rádio. época do rádio do Amazonas, Isso, né? Mas eu queria contar as histórias dela, porque tem muitas Certo. histórias e eu gosto de ouvir histórias, entendeu? Principalmente quando é aquela história que ninguém sabe, por exemplo, da Márcia. A Márcia revela no livro dela que ela sofreu relacionamentos tóxicos, abusivos, entendeu? Criar 5 meninas, né? Que vem, e o marido não manda, assim, tem que ler, né? Ela assume que ela cometeu um crime. Márcia Siqueira, Ela. criminosa. Olha, babado, gente. Ela saiu só para mim, a gente já tá acabando, né? Então, assim, ela fugiu de Manaus para realizar o sonho dela de cantora. E aí ela vai para Belém. Só que ela era de menor. Aí consegue uma certidão falsa e ela vira Edna Lago lá. Aí quando Menina, tô passado com essa agora. Ela fez isso, mas já tem mais de 20 anos. Toda hora. Se tu souber quem que se esconde atrás de Maroca Pipoca, meu filho. Né? E aí, quando o Tom Kleber veio aqui, eu fiz um show com ele, né? E ele contou algumas histórias da Edna Lago. Mano, tem que ler. A história da Márcia também é fantástica. E essas histórias são incríveis, né? Por exemplo, assim, o Nunes Filho, ele foi de uma gravadora grande no passado, né? E ele é o cara que mais tem disco dessa cidade.
São 40 e poucos Eu discos. fui dançarina do Nunes Filhos, tá? Tu Foi? coloca aí nesse livro que tu for fazer do Nunes. Quando, mano? Fui dançarina do Nunes, tá? Nos décadas de 70? Eu e Kid Marral. Gente, Raimundo e Maria. Vocês que Ah, subiam subindo pelas paredes. né? Subindo pelas paredes no Sambódromo, um show feito pela Fundação Vila Lobos, a antiga Fundação Vila Lobos. Mano, até velha. E ainda. os dançarinos dele eram Kid Marral e Rosa Malagueta. Essas paredes eram, né, de concreto firme. É, né? mano, Porque ainda bem que não era o teto, porque o teto já pela tinha desabado no misericórdia, sambódromo. subindo as paredes, mana, não Mas, dá nem imaginar. mas a gente vai trazer da nossa música. Quem sabe o teatro, um dia eu posso. Mas tem muita gente escrevendo sobre teatro, né? É, tem um Então tem um já- movimento já bem grande, É, né? então acho que não precisa mais. Né? Precisa Eu senti o despeito, sim. né, mano? Mas tudo bem, vai. Não, gente, vamos ser bem Eu já tô sinceros. curioso por essas outras histórias que vai surgindo aí. Eu acho que tem espaço para tudo, né, É. Fabrício? Eu acho interessante, você tá focado num segmento, né, e tá desenvolvendo um bom trabalho nesse segmento, né? Então fica o espaço aí para os outros segmentos, outros artistas desenvolverem essa pesquisa também, né? Mas- Essa memória. Mas vamos de polêmica agora. Vamos Quero terminar. terminar. Vai fechar. com Que a tudo, música vai. dá dinheiro mais rápido que o teatro, não dá? Olha, Até Como- hoje eu ainda não enriquei, não. Tu não sabe cantar? E aí, mano, mas assim, eu sou uma grande atriz. No primeiro episódio Pois eu é, falava só acabou, entre- e acabou de falar que a música dá mais dinheiro que teatro. Isso é fato. Isso aí é fato, gente. A gente Isso aí, sabe gente. que a música sempre deu mais dinheiro mas que a teatro. senhora é uma atriz global. Não, mas é porque eu sou atriz e tudo isso, mas a música sempre deu mais dinheiro que teatro. Foi por isso que eu migrei do teatro pra música, porque... Entendeu? Então é Mano, isso que eu- vocês a estão gente- propondo pra gente. Não, né? a gente vivia se prostituindo, Meu né? Deus. O teatro Era, sempre fez isso. Sempre fez isso, a gente acaba Entendeu? indo Eu sei o que eu foi tô por isso falando, que eu porque eu fui. comecei no E teatro, graças foi a isso. Deus que eu migrei pra música, porque eu pude abarcar tudo isso. Olha aí, 2 produtos maravilhosos, É, né? exatamente. Sou. Então, que contribui para nossa. E eu sempre digo isso, que o Amazonas precisa começar a registrar suas histórias. Porque a gente não Sim. tem um museu dedicado à nossa memória. Entendeu? As coisas se perdem. Eu sinto muita Na falta. verdade, né, Fabrício, eu acho assim que o Amazonas nunca valorizou nossos artistas de Nunca. fato, em nenhum segmento, né? A gente vê isso quando você, por exemplo, você bota um show hoje. Você coloca um show, se Zezinho estivesse vivo, dentro do Teatro Amazonas e outro de outra pessoa que vem lá de fora, vamos dizer, qualquer Um artista cantor desse, nacional. um artista nacional, qualquer um que vem de fora. Lógico, para onde que as pessoas vão Pô, migrar? nacional. O nacional vão pagar R$200, 300, camarote VIP. E Mas enquanto- achacaram um convite de Mas 40 reais. achacaram Covid de R$40, é isso que eu tenho que te falar. Achacaram Covid de 20, achacaram isso. Vocês entendeu? sabem disso, são artistas Não, é isso que eu daqui. tô falando. Mas eu tô falando isso porque eu sei realmente, entendeu? E não adianta tu se desdobrar como o Zezinho Corrêa foi um artista, pra mim ainda, Sim, um dos gente, maiores eu falo artistas dele do pra estado gente. do Amazonas, que cantou no mundo inteiro. E quando chega em Manaus, a sua própria cidade, seu Ele não é próprio valorizado. povo não valoriza. O Zé tinha 17 discos de ouro, só pra te ter uma ideia. Sabe que são 17 discos de ouro, ele vender mais de 20 milhões de cópias no mundo. Né? Então É assim, muita e chegar coisa. aqui, a pessoa não vai lá no vê-lo, se a gente cobrar, tipo assim, o show do Roberto Carlos, que foi o último show grande dele que eu produzi, o ingresso era R$100, plateia, ia diminuir aquelas coisas do teatro. E aí tinha gente que me ligava, ai Fabrício, eu quero cortesia. Aí eu digo, pô mano, tu paga R$300 pra ir assistir fulano de tal, mas não paga 100 pra ver o nosso artista dentro do Teatro É isso, Amazonas. é Então assim, a gente precisa muito. Eu acho tão legal essa iniciativa de vocês, de estarem falando principalmente no jornalismo cultural, com o podcast que vocês criaram, que a gente possa trazer esses debates, entendeu? Porque um grande ponto que a gente precisa é sair das academias. Exatamente. Entendeu? A gente precisa vir pra rua. Porque assim, a gente tem muita coisa registrada, mas lá dentro das bibliotecas das universidades. E a gente não tem. Por exemplo, vamos pesquisar aqui. Vocês já tem quanto tempo de teatro? A Malagueta tem 30 anos, né? 30 e Teatro. pouco. 30 e Eu pouco. tô com Tem quanto? 17 anos de 17. carreira. E tu? 14, 15. 14, 15. Mas assim. Tá, e aí? Onde é que tá essas memórias? É. Os espetáculos que foram criados, os produtos que foram feitos pela gente. Não As tem. coisas vão ficando, né, perdidas na Mas isso não é história, na culpa memória dos de quem viu. artistas. Isso é falta de uma política pública.
entendeu? Uma política voltada para isso, de guardar as nossas memórias. Por exemplo, nós temos um museu da imagem e do som. Tu já foi lá? Não. Tu já Vou ser foi bem lá? sincera Sabe que onde não. é? Já fui, É lá no Palacete, Palacete, né? Mas tu vai lá, tu vê uma É. câmerazinha, a gente tem muito mais coisas, muito mais do que Podia ter a falar. história dos artistas da arte do Amazonas sendo exibida lá também, né? Exatamente, por exemplo, tem nomes, por exemplo, que passaram pelo TESC, o Herculano que faleceu agora, não foi? Eu comecei, a primeira vez que eu tive contato com ele foi na peça da Maria Clara Machado que ele fez, no Teatro Américo Alvarez. Teatro Américo Alvarez hoje em dia ninguém mais sabe. Aliás, quem era o Américo Alvarez? Né? A gente começa por aí. Então a gente não tem essas memórias, é uma coisa que a gente precisa resgatar mesmo pra gente ter. E essa é a função dos nossos dos produtos, né? Fabrício, a gente vai ter que te chamar para um outro episódio, Ai, porque a senhora tem muita coisa para muitas falar. histórias pra A gente, contar. infelizmente, tem que encerrar esse episódio. Não dá pra ficar aqui no Não terceiro dá, meu amor, episódio? porque eu vou ter que fazer uma série contigo, só contigo, né? Achou. Netflix. Gente, já fica o convite para você que está acompanhando aí o segundo episódio do Café com Bolacha para acompanhar o nosso terceiro episódio, que a gente vai falar sobre os novos talentos e a importância da formação artística nesse processo aí de construção de novos talentos. Então, fica ligado, acompanha a gente aqui no Garimpo Cultural, tanto no nosso site quanto no YouTube, e se liga porque a série só está começando, a gente ainda vai receber muita gente bacana aqui no Café com Bolacha. Muito obrigado, Fabrício. E acabou a bolacha. Produção, eu tenho que comprar um pacote novo ali para o próximo episódio, tá? Beijo pra você. Beijo. Até a próxima, Até a Fabrício. Muito obrigado. Vamos terminar aqui com um cafezinho, né, meu amor? Não, isso é Acabou comida. o café, Não, para com isso. Gente, tem pouco Mas café. não tem outra garrafa. Gente, a Lárica, né? Mano, só tinha um pacote pra gente. Ainda. Com farinha aqui. Não traga não, mano.